Olá, turma! Hoje nós faremos uma videoaula de correção dos exercícios das páginas 5 a 11. O primeiro exercício que a gente vai corrigir é o exercício de aprendizagem número 1, lá da página 5. Ele pede para você diferenciar substância orgânica de inorgânica e exemplifique. As moléculas orgânicas contêm carbono e geralmente hidrogênio, oxigênio e nitrogênio em sua composição. São moléculas complexas e formadas por vários átomos. São exemplos os carboidratos, os lipídios, as proteínas e os ácidos nucleicos. Já as moléculas inorgânicas não apresentam carbono ou cadeias carbônicas em sua constituição, são mais simples e menores do que as moléculas orgânicas. Podem ser citados como exemplos a água e os sais minerais. O segundo exercício que a gente vai fazer correção é o exercício de aprendizagem 2, lá da página 5 também. As macromoléculas biológicas são constituídas quase que inteiramente de apenas 6 elementos chamados de organógenos: carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Anote o nome desses elementos, né? Então, C de carbono, H de hidrogênio, O de oxigênio, N de nitrogênio, P de fósforo, S de enxofre. Exercício de aprendizagem número 3, também lá na página 5. 3. Os grupos funcionais estão presentes nas moléculas orgânicas. Identifique as características dos compostos orgânicos que são determinadas pelo seu grupo funcional. Então, esse é um exercício que a gente vai retomar a ideia dele mais para frente, na hora que a gente trabalhar especificamente as moléculas orgânicas. Mas só para não ficar em branco, eu sugiro para vocês como resposta o seguinte: os grupos funcionais conferem às moléculas orgânicas propriedades únicas e tendência para reagir com outras moléculas. Eles participam de reações químicas que não ocorrem com a cadeia principal de carbonos. Mais para frente, então, a gente vai aprender a identificá-los. O exercício de aprendizagem número 4, lá na página 9, ele diz o seguinte: leia a manchete a seguir. NASA revela descoberta de água em Marte. Curiosity encontrou moléculas de água ligadas a minerais do solo marciano. Ainda não há evidências, porém, de moléculas orgânicas. Isso foi publicado em novembro de 2019. Identifique o motivo da substância encontrada em Marte ser essencial para a vida como a conhecemos. A água é essencial para as reações químicas que ocorrem nos seres vivos. Ela tem características que a tornam indispensável para os seres vivos. Por esse motivo, a descoberta de água em Marte é condição essencial de encontrar vida no planeta. Exercício de aprendizagem número 6, também na página 9. Uma professora pediu aos seus alunos que representassem no caderno as interações entre as moléculas de água. Um aluno as representou conforme a imagem ao lado. De acordo com seus conhecimentos sobre o assunto, a representação está correta ou não? Justifique sua resposta. Na molécula de água, os hidrogênios têm carga positiva, enquanto o oxigênio tem carga negativa. Assim, as ligações intermoleculares da água ocorrem entre o hidrogênio positivo de uma molécula e o oxigênio negativo de outra molécula, pois cargas opostas se atraem. As moléculas não se arranjam da forma representada pelo aluno, pois os hidrogênios positivos, por terem cargas iguais, se repelem. Exercício de aprendizagem número 7, também lá na página 9. Suponha que na molécula de água, o oxigênio e o hidrogênio tivessem a mesma carga, isto é, que os dois tivessem carga positiva
ou que os dois tivessem carga negativa. Essa mudança teria alguma consequência nas propriedades de coesão, adesão, tensão superficial e capilaridade da água? Se sim, indique qual seria essa consequência. Então, se o oxigênio e o hidrogênio tivessem a mesma carga, a molécula de água não seria polar, e sim apolar, sem formação de polos positivos e negativos, como acontece no óleo. Assim, ela não seria capaz de formar ligações de hidrogênio, e isso afetaria todas as propriedades da água, que dependem dessas relações intermoleculares, tais como a coesão, a adesão, a tensão superficial e a capilaridade. O exercício de aprendizagem 8 está lá na página 11. Em uma prova, um aluno escreveu o seguinte: a água é o solvente universal porque ela dissolve todas as substâncias. A professora não pontuou a resposta desse aluno, alegando estar errada, e ele não concordou. Com base nos seus conhecimentos sobre o assunto, faça o que se pede. Identifique quem está correto, aluno ou professora. Apresente um argumento que apoie essa teoria. A professora está correta e a água é chamada de solvente universal porque ela dissolve várias substâncias, mas não é capaz de dissolver todas elas. Areia, petróleo, gorduras, óleos são exemplos de substâncias que não se dissolvem em água. O exercício de aprendizagem 9, lá na página 11, ele pede justifique o motivo pelo qual os lipídios são insolúveis em água, né? Os lipídios são moléculas apolares, ou seja, não apresentam carga positiva ou negativa. Sabe-se que moléculas polares, como a água, dissolvem outros compostos polares, mas não são capazes de dissolver substâncias apolares. Por esse motivo, os lipídios são hidrofóbicos, portanto, não se dissolvem em água. O exercício de aprendizagem número 10, ele pede: identifique qual propriedade da água permite que as situações a seguir ocorram. 1. Solvente universal. 2. Alto calor específico. 3. Densidade da água e do gelo. Através das raízes, as plantas retiram do solo os sais minerais e a água que precisam e que devem chegar a outras partes do organismo, como as folhas. Essa propriedade é a propriedade de solvente universal. A água de um lago não congela completamente no inverno, permitindo a manutenção da vida aquática. Isso decorre da diferença de densidade da água e do gelo, propriedade 3. Um iceberg flutua no mar, propriedade 3. Um atleta começa a correr, mas seu corpo não se esquenta imediatamente. Isso decorre do alto calor específico da água. Os peixes podem respirar oxigênio embaixo d'água, porque a água é um solvente universal, propriedade 1. O plasma do sangue, composto em sua maior parte de água, não dissolve óleos nem gorduras. Isso está relacionado à propriedade de solvente universal. A areia da praia é mais quente que a água do mar. Isso está relacionado ao alto calor específico da água. Então, ficaria 1, 3, 3, 2, 1, 1, 2. Ok, pessoal, esses são os exercícios que eu selecionei para corrigir na aula de hoje. Espero que vocês estejam conseguindo executar as atividades e até a próxima oportunidade.